Salve, salve, queridos amigos! Bom revê-los novamente para nossa revisão sobre bioquímica. Você que caminhou pelas 7 aulas. Parabéns, galerinha! Vocês que agora têm uma visão um pouco mais apurada, decifrada, interessante sobre os elementos químicos que formam seres vivos, é hora de revisar. Você que não assistiu uma das 7 aulas que antecede, peço para vocês que as aulas que vocês perderam, que você possa compreendê-las, que você possa visitá-las, para que você tenha uma noção geral, porque falo para você, aqui nós só vamos trabalhar com revisão dos principais tópicos. Por isso, eu, professor Montanha, chamo vocês, vem comigo! Bom, que é bioquímica? Vamos procurar aí na acepção da palavra, gente. Ó, bio, vida, química, os elementos. Então, os elementos químicos que formam os seres vivos. E a gente sabe, pessoal, que para formar a matéria orgânica, nós partimos de moléculas inorgânicas. E algumas moléculas são formadas pelos elementos químicos. Aliás, todas as moléculas são formadas por elementos químicos, mas algumas delas que formam, que constituem as moléculas orgânicas, têm o chão da vida. O que é o chão da vida? Tem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Se você pegar a primeira letra desses elementos químicos, forma o famoso chão da vida, uma maneira mais fácil de você poder guardar quais são os elementos químicos que, ao se unir, vão formar as moléculas. Então, a bioquímica é a inter-relação entre as moléculas e suas funções nos organismos. Pessoal, um ser vivo, ele precisa consumir, ingerir, assimilar nutrientes. E nesses nutrientes existem esses elementos químicos. Então, olha só, dessas inter-relações surgem reações químicas celulares, que iremos denominar de metabolismo. Metabolismo é uma das palavras mais citadas dentro da biologia, não da bioquímica, mas sim da biologia. Volta e meia você ouve falar, metabolismo. Então, a partir de agora você não esquece mais. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem dentro da célula. Pessoal, esse tipo de metabolismo, ele pode construir ou destruir. O nosso organismo é um eterno constrói e um eterno destrói. Olha só, vou dar um exemplo. Quando nós comemos um pedaço de carne, essa carne vai passar por um processo digestório. Então vai sofrer digestão. O que é digerir? É quebrando essa carne até chegar na menor parte dela. E a menor parte dessa carne que é feita rica em proteína, é os aminoácidos. Então transformar proteína presente na carne, então o alimento carne, é rico em nutrientes proteína, que será quebrado até chegar à sua unidade formadora, ao seu monômero, que é o aminoácido. Esse metabolismo, ele foi quebrando, tá? Agora tem metabolismo que constrói, tem metabolismo que pega, por exemplo, água, pega gás carbônico, junta tudo isso para formar uma molécula de glicose. Então nós temos um metabolismo que constrói e o metabolismo que destrói. Pessoal, vamos tentar achar aqui uma relação para você não ter que ficar decorando. Metabolismo que destrói. Vamos pensar aqui numa palavra que tem a ver com destruição. Pô, aconteceu uma catástrofe biológica, aconteceu uma catástrofe ambiental, aconteceu uma catástrofe em Chernobyl. Catástrofe é algo ruim, é algo que quebra, algo que destrói. Então, quando você pensar em catástrofe, você vai relembrar e vai relacionar com catabolismo. Então, o metabolismo catabólico vai destruir as moléculas. Se o catabólico destrói,
O anabólico constrói. Então, anabólicos. O pessoal costuma injetar anabolizantes para querer construir fibras musculares. É uma maneira de você estabelecer uma relação. Mais fácil é catástrofe, quebra. Catabólico vem de catástrofe. Se catabólico quebra, anabólico constrói. Então, metabolismo anabólico são reações químicas que sintetizam, que constroem moléculas. O exemplo que eu acabei de dar, fotossíntese. Metabolismo catabólico são reações químicas que quebram moléculas. O exemplo que eu acabei de dar é transformar a carne, cujas proteínas são quebradas em aminoácidos, para que vá para a corrente sanguínea, para que chegue na sua célula e lá através da síntese proteica, então metabolismo anabólico de construção de proteína. Bom, esses são os metabolismos classificados de acordo com a sua construção ou destruição. Eu ainda posso classificar o metabolismo, pessoal, de acordo com a sua função específica no organismo. Existe o metabolismo plástico ou construtor, tá? O metabolismo plástico, percebe que tem um Tzinho mais aqui, depois eu corrijo, tá? Plástico são os metabolismos que vão formar as estruturas corporais. O metabolismo plástico, por exemplo, nos animais, síntese proteica. O metabolismo plástico ou estrutural nos vegetais pode ser a formação da parede celular à base de carboidrato. Tem o metabolismo energético, que vai gerar energia. Então, respiração celular, fotossíntese, estaria relacionado com o metabolismo energético. Desculpa. E temos o metabolismo regulador, é aquele que vai fazer com que o organismo não trabalhe nem em excesso e nem devagar. Eles vão regular as ações, vão tentar manter em equilíbrio as reações químicas orgânicas. E você vai ouvir falar que esse metabolismo regulador tem relação com os ácidos nucleicos, DNA, RNA e com as enzimas, ok? Então, metabolismo plástico, energético e regulador. Saltando agora da ideia de metabolismo, já que você já tem essa visão geral, vamos voltar a falar da bioquímica, as biomoléculas. Pessoal, é mais ou menos como a química é dividida, tá? Existem as moléculas inorgânicas e as moléculas orgânicas, tá? Dentro da bioquímica, nós também vamos trabalhar com as moléculas inorgânicas, no caso, água e sais minerais, e com as moléculas orgânicas, carboidrato, lipídio, proteína, ácidos nucleicos e vitaminas. Galerinha, vamos aproveitar essa imagem para falar de água. Pessoal, água é fundamental para a manutenção da vida dos seres vivos. Água líquida. Por quê? Então, os principais pontos da influência da água líquida. Então, ela é um meio onde acontecem as reações químicas, tá? Então, o metabolismo acontece no meio aquoso. Ajuda a distribuição de nutrientes, um exemplo é o plasma sanguíneo e o líquido intersticial. A água permite reduzir o atrito nas articulações, tá? E a água permite manter uma temperatura corporal com baixa variação, porque a água tem alto calor específico. E além dela ter pouca variação térmica, o calor específico da água ser alto, tá? O que é o calor específico? A quantidade de energia necessária para elevar 1 grau Celsius, 1 grama de qualquer coisa. Então a água, dentro das moléculas, é uma das que apresenta o maior calor específico. Então, para subir a sua temperatura, tem que gerar bastante caloria, ok? E se gerar bastante caloria, uma atividade física, além disso, a gente joga água na pele, suor, tá? Transferimos o calor do nosso corpo para a água, que evapora, transpiração. Então, o suor elimina a água, essa água absorve o calor e transpira, tá?
A água, ela vai variar de organismo para organismo, ou seja, de espécie para espécie primeiro, tá? A água viva tem muito mais água que, por exemplo, uma cascavel. Ela varia entre os indivíduos de uma mesma espécie, agora sim. Quanto mais velho, a idade mais avançada, menos água tem no organismo, menos retenção de água, tá? E quanto maior a atividade metabólica, lembra metabolismo, que eu falei que ia dizer demais? Quanto mais a reação química de um órgão, maior a concentração de água. Então, se eu pensar no fígado, que é uma glândula que produz substância o tempo todo, e no osso, que é um órgão que tem menos metabolismo, o osso tem menos água que o fígado, ok? Sais minerais, recomendo você voltar na aula específica, porque é decorebinho o que cada sal faz na sua ação, tá? Moléculas orgânicas, nós vamos falar dos carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, principalmente. Vitamina também peço para que você revisite a aula, porque também é decorebinha, infelizmente. Vamos falar, então, dos constituintes. Galera, mono, meros, parte. Poli, vários, meros, parte. Então, qual é a unidade formadora? Monômero é sinônimo de unidade formadora. Então, dos carboidratos, a unidade formadora são os monossacarídeos. Quais são os monossacarídeos? Glicose, frutose, galactose. Esses 3 monossacarídeos têm 6 carbonos na sua fórmula. Olha um exemplo, glicose, C6H12O6. Todos os carboidratos cujos monômeros têm 6 carbonos, que eu chamo de hexose, têm função energética. Então, se eu juntar um mono com um mono, eu vou ter um disacarídeo. Se eu juntar um monte de monossacarídeo, eu vou ter os polímeros, que são os polissacarídeos. Quais são os polissacarídeos? Carboidratos. Eu tenho amido, que é reserva energética de vegetal. Eu tenho polissacarídeo glicogênio, que é reserva energética animal. Tenho o polissacarídeo celulose, que tem função estrutural na parede celular. Eu tenho o polissacarídeo feito de queratina, tá? Desculpa, corrigindo, tira a queratina. Quitina, que vai formar a parede do exoesqueleto dos artrópodes. Tipo, vamos lá, aracnídeo, inseto, crustáceo, tá? Todas essas turmas aí dos artrópodes têm um exoesqueleto quitinoso. Não confunda, como eu acabei de confundir, tá? Com queratinoso. Queratina é proteína. Quitina, de novo, ó. Quitina é carboidrato. Beleza? Fechou? Bom, qual é o monômero dos lipídios? Ácidos graxos e glicerol. Quando eu vou unindo ácidos graxos e glicerol, que é o monômero, que é a unidade formadora, eu vou formar os polímeros, que são os cerídeos, que têm função estrutural, e os esteroides, que têm função reguladora. Esteroides vai ajudar a formar hormônios sexuais, vai ajudar a formar aí o colesterol, ok? Pessoal, proteína é formado pela união dos aminoácidos. Quando eu junto um monte de aminoácido, eu vou ter um polipeptídeo, que é de 2 a 59 aminoácidos, e proteína, que é 60 ou mais aminoácidos. Depois vamos ter os ácidos nucleicos, cujos monômeros são os nucleotídeos. A união de vários nucleotídeos vai formar o DNA e o RNA, cada qual com sua particularidade. Se você não lembram essas particularidades, vale a pena revisitar a aula de ácidos nucleicos, que eu estou deixando o linkzinho aqui na descrição. Beleza? Fechado? Tudo good? Então, que agora que nós sabemos o que são as unidades formadoras, os monômeros de cada grupo molecular e seus respectivos polímeros. Agora, então, vamos falar especificamente a função, o metabolismo de cada grupo de
moléculas orgânicas, começando dos carboidratos. Carboidrato é a primeira via metabólica de energia. Qualquer organismo precisou de energia, é só quebrar carboidrato. Qualquer carboidrato, professor? Não, carboidrato com 6 carbonos, as hexoses. Então vai se quebrar glicose, vai quebrar frutose e vai quebrar galactose, tá? Então, os polissacarídeos podem ser quebrados em disacarídeos, que podem ser quebrados e devem ser quebrados em monossacarídeos. Se tiver 6 carbonos, qualquer organismo, de uma bactéria a um ser humano, vai usar essas hexoses para gerar energia. Uma outra função é a função estrutural, também já citado agora há pouco, celulose e quitina. A celulose está presente na parede celular das células vegetais e a quitina no exoesqueleto dos artrópodes. E uma terceira função é a função reguladora, as pentoses, ou seja, carboidrato, monossacarídeo com 5 carbono, que é a desoxirribose e a ribose. Fechou? Lipídios. Pessoal, eu fico coçando o nariz porque eu estou transpirando um monte, tá super calor aqui, tá? Bom, lipídios é a segunda via metabólica energética. Se o seu corpo reduzir a glicemia, ou seja, a quantidade de glicose caiu, se você consumiu a glicose que está na sua corrente sanguínea, transformou o seu glicogênio em glicose, acabou o glicogênio, aí é ativado a gliconeogênese para transformar os lipídios em glicose. Então, os lipídios ficam armazenados. Acabou a glicose, passa a consumir lipídio. Por isso está escrito segunda via metabólica energética. Tem função estrutural. Os fosfolipídios, que estão presentes na membrana plasmática de todas as células de todos os seres vivos. E temos também a função reguladora. Existem lipídios, como os esteroides, que servem para fabricar colesterol, que vão gerar adesão na parede celular. Se você perguntou qual que é a diferença de colesterol bom e colesterol ruim, vale a pena assistir a aula de lipídios, lá na parte final eu explico qual é essa diferença, tá? E também os esteroides são usados para fabricar hormônios, são precursores de hormônios sexuais, por exemplo, a testosterona. Proteínas. Qual seria a função metabólica das proteínas? Então, se acabou carboidrato, acabou lipídio, você vai começar a consumir proteína. Então, vamos imaginar o cara lá correndo uma maratona, 42 quilômetros. E se ele não for bem preparado, é claro que ele não vai conseguir terminar a prova. Se ele não fez uma alimentação adequada, se ele não tem uma quantidade de glicose, ele passa a consumir o lipídio, que é a gordura corporal. Se ele tem cerca de 3%, 4% de gordura, lá para o quilômetro 30 já acabou essa reserva. E aí ele passa a consumir a própria musculatura para gerar energia. Consumir a própria musculatura, as fibras começam a se romper e ele tem um estiramento muscular. Então, o nosso corpo vai buscar energia sempre o tempo todo, tá? Por isso, esses caras de alta performance, você que pensa em treinar, não adianta você entrar com uma dieta extremamente rigorosa da sua cabeça, porque você pode se lesionar, ok? Tem função estrutural. A quitina e miosina são proteínas que vão formar justamente essa musculatura, ok? Função estrutural. E função reguladora. Isso é muito importante. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Por quê? Porque as enzimas fazem reação química celular, ou seja, proteína enzimática ou enzimas proteicas, só podem ser proteicas, elas fazem metabolismo, elas que regulam o metabolismo. Na aula de enzima explica direitinho essas propriedades enzimáticas de durabilidade, de especificidade e de desnaturação, tá? Se você não lembra da ação dessas propriedades, vale a pena visitar a aula de enzima, que vai estar presente aqui nesse link, ok? Bom,
E, finalmente, vamos falar dos ácidos nucleicos. Qual é a função dos ácidos nucleicos? Ele tem a função reguladora. Lá no DNA contém a informação. O que é? O gene é um pedaço desse DNA que contém uma informação. Então, do DNA é fabricado o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai até o ribossomo, levando a informação de como fabricar uma proteína, seja ela enzimática ou estrutural, tá? Então, essa é a função reguladora, tanto do DNA quanto do RNA. E, pessoal, essas células vão poder formar gametas. Um grupo especial de célula forma gameta. E lá no gameta tem material genético, que vai se juntar com outro gameta, com outro material genético, para formar um lindo organismo. Então, naquela linda noite ou tarde de verão, papai olhou para a mamãe e aconteceu, um tempinho depois, a conjunção, a fecundação do espermatozoide com o óvulo. Espermatozoide, no caso dos humanos, tinham 23 cromossomos, o óvulo com 23, fecundou, formou uma célula com 46. E você é a expressão genética dessa expressão gênica, que nós chamamos de hereditariedade. Galerinha, essa é um simples resumo dos principais tópicos, tá? Se você não lembra disso que foi falado, sinal que vale a pena revisitar as aulas completas desse assunto, ok? Espero ter podido ajudar e refrescar a memória de vocês para que vocês possam fazer uma boa prova, um bom vestibular. E a gente se encontra agora no nosso próximo assunto. Um beijo, tchau, fui!